Olá, amantes do desconhecido. Esta história foi enviada por uma seguidora do canal que prefere permanecer anônima. Ela cresceu em uma pequena cidade do interior e ouviu esta lenda contada por moradores mais velhos, os quais garantiam que o poço, ainda existente na fazenda abandonada, era o centro de uma maldição que atravessou gerações. Ela me pediu para compartilhar com todos, pois acredita que a história nunca deveria ser esquecida e que há algo muito errado acontecendo naquele lugar. Antes de começarmos, inscreva-se no Véu da Meia-Noite, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos. Aqui, mergulhamos em histórias de arrepiar, desvendando mistérios que o tempo insiste em esconder. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode fazer você repensar até o silêncio à sua volta. Feche as cortinas, apague as luzes e preste atenção. Esta é a história de um poço, mas não de um poço comum. A história começa no final do século XIX, em uma pequena vila isolada, onde a vida seguia tranquila, mas dominada pela superstição. O mundo parecia mais simples para os habitantes, mas o temor do desconhecido dominava a mente dos mais velhos. Havia algo, no entanto, que perturbava a paz daquele lugar. À margem da vila, escondida por um extenso campo de trigo, vivia uma mulher sozinha. Sua presença era vista com estranheza pelos moradores, que se afastavam dela por medo e desconfiança. A mulher era chamada de bruxa, embora ninguém tivesse realmente provas de suas práticas. Ela raramente saía de sua casa, uma construção isolada de madeira envelhecida que parecia absorver a escuridão. As poucas vezes que apareceu, seus olhos estavam vazios e o murmúrio de suas palavras soava como um feitiço. Aos poucos, surgiram rumores sobre ela, sobre como mexia com forças além da compreensão humana. Dizia-se que ela realizava rituais noturnos perto de um poço que existia na fazenda, um poço antigo, rodeado por uma aura de mistério. Muitos acreditavam que ali moravam espíritos, entidades que se alimentavam de medo e sofrimento. O fato é que, à medida que o tempo passava, crianças começaram a desaparecer. Na noite em que uma garotinha de 6 anos sumiu sem deixar vestígios, a paciência dos moradores acabou. O medo virou raiva e uma multidão se formou, levando tochas e ferramentas de trabalho, dispostos a acabar com a fonte do mal. Eles marcharam até a fazenda da mulher, determinados a confrontá-la. A velha, como se soubesse do que estava prestes a acontecer, não ofereceu resistência. Ela estava à beira do poço, de olhos fechados, murmurando palavras que pareciam invocar algo além do natural. Quando os homens a arrastaram até o poço, ela, antes de ser lançada para o fundo, levantou os olhos e lançou uma maldição. Eu voltarei e trarei com minha volta as dores e sofrimentos que vocês me causaram. O que é meu, vou buscar. E vocês serão as vítimas. A mulher foi jogada no fundo do poço e o silêncio que se seguiu foi perturbador. Nenhum dos homens teve coragem de descer até lá. Com a mente perturbada e os corações consumidos pelo medo, eles abandonaram o local e juraram nunca mais se aproximar da fazenda. O poço foi esquecido, mas o que aconteceu naquela noite não foi. A fazenda foi deixada para apodrecer sozinha e os moradores começaram a evitar a região. O mal que ali residia, eles sabiam, ainda estava vivo. Décadas se passaram e a fazenda abandonada tornou-se um local de histórias sussurradas, até que uma nova família decidiu comprar o terreno. O pai, um homem trabalhador, achava que aquele lugar seria perfeito para recomeçar a vida, longe dos problemas da cidade. Ele, sua esposa e seus 2 filhos pequenos
Lucas e sua irmã mais velha, Mariana, mudaram-se para a velha casa da fazenda. Ao chegar, a família se deparou com o ambiente decadente. A casa estava em ruínas, com paredes rachadas e telhados que já não protegiam do frio. O terreno estava tomado pela vegetação, mas era grande e promissor. Eles começaram a limpar a propriedade e a fazer dela um lar, ignorando as histórias e os rumores da vila. O poço, que parecia uma relíquia do passado, estava coberto com uma tampa de madeira velha e quase podre, mas ninguém se importou com ele, acreditando que o tempo tinha apagado qualquer vestígio do que havia acontecido ali. Os dias seguintes foram tranquilos, mas logo algo estranho começou a acontecer. Lucas, o filho mais novo, parecia atraído pelo poço. Ele se aproximava dele a toda hora, olhando fixamente para o fundo escuro. Sua mãe, inicialmente achando que ele apenas brincava, não deu atenção. Mas com o passar dos dias, Lucas começou a falar sobre o que via lá embaixo. À noite, ele acordava assustado e se levantava, falando coisas desconexas. "Ela está lá, mãe. Ela quer brincar comigo, com as outras crianças." Ele chorava, mas sua mãe acreditava ser apenas imaginação, um reflexo de uma mente jovem. No entanto, o silêncio pesado que tomava conta da casa era inconfundível. Numa madrugada de outono, a mãe de Lucas acordou com um súbito pressentimento. Ela se levantou rapidamente, ouvindo apenas o som distante do vento batendo contra as janelas. Algo estava errado. Ela olhou para o quarto dos filhos e o coração gelou. Lucas não estava lá. Ela saiu apressada pelos corredores, tentando entender o que estava acontecendo, até que ouviu o som de passos suaves no chão de madeira da sala. Quando olhou pela janela, viu Lucas, parado à beira do poço, com os olhos vazios, como se estivesse em transe. Ela correu até ele, chamando seu nome, mas ele não reagiu. Quando a mãe o tocou, Lucas virou o rosto para ela e disse, com uma voz fria e distante: "Ela me chamou. Agora é a minha vez." A mãe sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se o próprio ar ao redor se tornasse mais denso e frio. Ela pegou Lucas nos braços e o afastou do poço. Mas, enquanto o fazia, algo a fez parar. O poço, antes fechado, parecia ter uma leve rachadura. E de dentro, o som de algo se movendo podia ser ouvido, como se algo estivesse tentando sair. Aterrorizada após a noite assustadora, a família resolveu procurar ajuda espiritual. A noite estava ainda mais fria e escura quando o padre chegou à fazenda. O vento, que antes parecia suave, agora sopra-vaporava, como se fosse um aviso, carregado de algo invisível. A atmosfera estava carregada, o ar denso e abafado. Os sons da natureza, como o canto dos grilos, haviam desaparecido, substituídos por um silêncio profundo, quase sufocante, que fazia o corpo sentir o peso do que estava para acontecer. A fazenda, que deveria ser um local simples e acolhedor, agora parecia imersa em uma aura de pesadelo. O poço, coberto por uma tampa de madeira e parcialmente oculto pela vegetação que crescia desordenadamente ao redor, parecia ser a única coisa viva ali. Mas não uma vida comum. Era como se o poço respirasse, como se estivesse aguardando algo. O padre, com a idade e a sabedoria de muitos anos de serviço à sua fé, sentiu isso assim que entrou no terreno. Ele não estava ali apenas para rezar. O que o aguardava era algo muito mais complexo, algo que o fazia sentir que estava lidando com forças além de sua compreensão. Algo que a própria fé não poderia curar, sem uma luta. Sem perder tempo, ele se ajoelhou no chão e começou a preparar os itens necessários para o ritual. Uma cruz de ferro, água benta, uma vela de cera branca e um pedaço de corda de fibras naturais.
Ele dissera à família para trazer tudo o que fosse necessário, e os objetos estavam prontos. A presença do mal parecia se tornar mais forte à medida que ele se aproximava do poço. Com a vela acesa à sua frente, o padre começou a traçar no chão símbolos antigos, com movimentos lentos, mas firmes. Cada linha, cada círculo desenhado com precisão, parecia tomar vida própria, como se o próprio ar ao redor estivesse se moldando conforme suas palavras, que eram ditas em latim. O som da sua voz ecoava, forte e clara, mas também quebrada pelo vento, como se algo estivesse tentando silenciá-lo. Enquanto o padre continuava com os gestos, a família assistia de longe, com os olhos fixos no poço. Eles sabiam o que estavam fazendo ali, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de seus corações dizia que não seria o suficiente. O mal ali era muito antigo e parecia esperar o momento certo para se libertar. A esposa de Lucas, com os olhos arregalados de medo, olhava para o filho que estava ao seu lado. Lucas, que antes havia sido a razão de toda essa aflição, estava ali, mas não parecia mais ele mesmo. Seus olhos estavam fixos, mas vazios, como se algo ou alguém estivesse tomando conta de seu corpo. Ela sabia que o ritual era a única chance de salvar sua família, mas a dúvida em seu coração não se dissipava. De repente, um som, baixo e quase imperceptível, veio do fundo do poço. Era como um sussurro, um murmúrio que se misturava com o vento, mas não era natural. Era um grito abafado, uma voz que não deveria estar ali. O padre, que continuava em sua oração, não se desviou do seu propósito. Ele sabia que aquilo fazia parte do ritual, parte do confronto com o mal. A tensão aumentava a cada segundo, como se o próprio chão tremesse. O poço parecia pulsar, emitindo uma vibração que atravessava o corpo de todos presentes. Mas o padre, firme, não hesitou. Ele levantou a cruz de ferro diante de si como uma última defesa. As palavras saíam de sua boca com uma clareza poderosa. Ele sabia que era um confronto direto, uma batalha espiritual que poderia destruir tudo o que restava da fazenda se não fosse feito corretamente. E então, com um gesto final, ele selou os símbolos no chão e lançou a água benta sobre o poço. O impacto da água pareceu fazer a terra ao redor do poço estremecer. Por um momento, a sensação de pavor aumentou. Algo parecia sair do poço, como uma presença, mas a força do ritual o afastou, segurando-o nas profundezas, onde deveria permanecer. O ar ficou pesado, como se o mal tivesse sido preso, mas não eliminado. O padre deu um último olhar para o poço, com uma expressão grave. Ele sabia que o mal estava temporariamente contido, mas nunca totalmente destruído. "Está feito", disse ele com voz baixa e tremendo. Mas não se enganem, o mal nunca se apaga por completo. Ele apenas espera, paciente, até que um erro seja cometido. A família, sem palavras, olhou para o poço, agora imerso em um silêncio profundo, mas sem se atrever a relaxar. Sabiam que aquilo não era o fim, mas apenas uma pausa no que viria a seguir. O mal nunca morre de verdade. Ele sempre espera pelo momento certo de voltar. Os meses passaram, mas o mal nunca desapareceu. A família, atormentada por pesadelos e visões de rostos contorcidos, decidiu deixar a fazenda. Lucas nunca mais foi o mesmo. Ele passou a ter pesadelos constantes, acordando no meio da noite em pânico, dizendo ouvir risos e vozes. Hoje, a fazenda permanece vazia. O poço, agora coberto por cimento, continua a rachar lentamente, como se algo estivesse tentando sair. Moradores que passam pela região dizem ouvir vozes vindas de lá, e as crianças da cidade sempre falam sobre o Poço da Bruxa.
Alguns juram que, em noites de lua cheia, é possível ver figuras sombrias perto do poço. O silêncio do poço é apenas um disfarce. O mal, embora contido, aguarda pacientemente pela próxima oportunidade de voltar. A história do poço amaldiçoado se arrasta pelas gerações, nunca completamente esquecida. Mesmo que o cimento tenha selado o mal, ele nunca desaparece por completo. Há algo naquelas profundezas, algo que espera pacientemente, mesmo quando o silêncio parece tomar conta. À noite, quem se aproxima da fazenda ouve sussurros distantes e risos infantis, como se as almas ainda estivessem presas, clamando para serem libertadas. E o que ninguém sabe é que o poço nunca foi realmente fechado. Ele aguarda, como sempre fez, à espera da próxima vítima. Então, da próxima vez que o silêncio à noite parecer mais pesado, lembre-se, a escuridão não está vazia, o poço ainda está lá. E, em algum lugar, você pode ouvir um sussurro dizendo: "Eu ainda estou aqui." Se essa história te arrepiou, inscreva-se no Véu da Meia-Noite, compartilhe e ative o sininho. Não se esqueça, o mal está sempre à espreita, esperando por sua próxima chance.